Olá pessoal, vamos a estudar a segunda parte do tópico os conjuntos numéricos. Então, estudaremos o conjunto dos números irracionais, vamos a apresentar o conjunto dos números reais e estudaremos alguns subconjuntos importantes dos números reais, os intervalos. Por moito tempo, acreditouse que os números racionais eran suficientes para medir todos os segmentos de recta. Ou seja, que todos os segmentos de recta eran comensuráveis. Os discípulos de Pitágoras tamén acreditaban nisso, mas foran eles propios que descubriron que o lado e a diagonal de un cuadrado son segmentos de recta inconmensuráveis. Então, ao medir a diagonal de un cuadrado, né, un cuadrado que é un polígono convexo, cuyo lado mede unha unidade de comprimento, então llegamos a un número que non é racional. De fato, se nos consideramos a relación de Pitágoras, lembrando que cada lado é unha unidade, então temos que a diagonal al cuadrado será igual a lado al cuadrado máis lado al cuadrado, né? Usando o teorema de Pitágoras. Ou seja, a diagonal será igual a raíz de 2. Então a pergunta é, que número elevado al cuadrado resulta en 2? Con o uso de unha calculadora podemos obter parte da representación decimal do número facendo aproximações sucesivas. O número irracional raiz de 2 ten por valores aproximados por falta os números racionais 1, 1,4, 1,41, 1,414, 1,4142, 1,41421 e assim por diante. Dessa forma, nós obtemos uma sequência não decrescente de números racionais. Aqui temos a sequência e que são valores racionais cada vez mais próximos do número irracional raiz de 2. Então, dizemos então que o número irracional raiz de 2 é o limite da sequência de números racionais. Isto é, esse número tem uma infinidade de casas decimais que não apresentam padrão de repetição, como quando estudamos os números racionais, certo? Havia os números racionais com uma parte decimal finita e outra com uma parte decimal infinita. Porém, estavam os números puros e mistos, certo? Donde aparecia certa repetição, certo padrão. Mas estes números irracionais não apresentam essas repetições, mesmo que a parte decimal admita uma infinidade de algarismos. Logo, não é uma dízima periódica e, portanto, não pode ser escrito na forma de fração de inteiros. Isso quer dizer que raiz de 2 não é um número racional, é um número irracional, que faz parte do conjunto dos números irracionais. Portanto, o conjunto dos números irracionais, que indicaremos pela letra I, é o conjunto formado pelos números que têm uma representação decimal infinita e não periódica. Veamos alguns exemplos de números irracionais. Bom, existem infinitos números irracionais. O número pi, que iremos a hablar sobre ese número en breve, pi más 1, pi más 2, pi más 3 y así por diante. A raíz cuadrada de un número natural no cuadrado perfeito. A raíz cúbica de un número natural no cúbico perfeito. Por ejemplo, raíz cúbica de 7, raíz cúbica de 11, raíz cúbica, menos raíz cúbica de 15, ¿no? Raíz de 3 sobre 2, ¿eh? que será un, repare que un decimal cuya parte decimal admite una cantidad infinita de algarismos y no podemos reconocer cierta repetición o cierto patrón. Análogamente, 3 sobre raíz de 5 será un número cuya parte decimal admite una infinidad de algarismos y no presenta una repetición o patrón. Entonces, un número pi
léese pi, que corresponde a razón entre o perímetro e o diâmetro de uma circunferência, também é um número irracional. Aqui temos uma circunferência, cuyo perímetro será este comprimento, e cuyo diâmetro, ou análogamente, 2 vezes o radio. Então, a razão entre o comprimento da circunferência e seu diâmetro será um número cuya parte decimal admite uma quantia infinita de algarismos, sin repetición o sin patrón. Un número pi. Cuando escribimos pi igual a 3,14, 15 e así por diante, entendemos que o segundo membro dessa igualdade representa uma sequência infinita de decimais exactos infinitos. Claro, habíamos dito, no caso do número Rg2, que ele era o límite de uma sequência de números racionais, analogamente. Podemos considerar aqui uma sequência no decreciente de números racionais, 3, 3,1, 3,14, 3,141, 3,1415 y así por diante. Esta secuencia es una secuencia no decreciente y converge ou se aproxima cada vez más ao valor de pi. Então, os matemáticos já tinham provado que pi no era un número racional, o sea que pi no podría ser escrito como una fracción de dos números inteiros cuyo denominador é non nulo. E, por tanto, não há periodicidade na sequência anterior. Ou seja, na parte decimal não havia ou não existe um padrão ou uma repetição. Ou seja, o número irracional pi foi calculado com o auxílio de um computador, obtendo-se 1,2 trilhões de casas decimais, sem que tenha surgido uma decimal exata ou uma dízima. A demonstração feita pelos matemáticos é o único modo que temos de saber que nenhum computador vai encontrar periodicidade no cálculo dos algarismos decimais do pi, mesmo que se examinen alguns trilhões de dígitos. Un outro número irracional interesante é o número de ouro dos gregos. Considérese un segmento da recta AB, cuya medida AB será uma unidade de comprimento. Nele podemos localizar un ponto C, un segmento AB, de tal modo que C divida o segmento AB na seguinte proporção. A razão entre o segmento da recta todo e a parte maior é igual à razão entre a parte maior e a parte menor. Ou seja, temos que o segmento AB, a razão do segmento AB com o segmento AC será igual à razão do segmento AC com o segmento CB. Se nós chamamos a medida de AC como x e de CB como 1 menos x, lembrando que a medida de A até B é uma unidade, então temos a seguinte igualdade. 1 sobre x será igual a x sobre 1 menos x. Aqui podemos multiplicar em cruz e iremos obter uma equação de segundo grau, cuya solução será raiz de 5 menos 1 sobre Rg2, um número irracional. Considerando 1 sobre x, iremos obter 1 mais raiz de 5 sobre 2, ou seja, iremos obter este número irracional. Esse número, cuyo valor aproximado será, por exemplo, 1,61803, é conhecido como número de ouro, razão de ouro ou ainda razão áurea. Então, para os gregos, esse número foi muito importante. Representava a harmonia e equilíbrio de beleza. Por esse motivo, muitas construções gregas tinham como base esse número. Mas foi no século XIII, que o matemático Fibonacci constatou que o número de ouro está presente também na natureza. De acordo com alguns historiadores, no Renascimento, a revalorização dos conceitos estéticos gregos levou grandes pintores, como Leonardo da Vinci, a utilizar o número de ouro em suas pinturas, como na obra Mona Lisa. Estamos aqui. Ok, pessoas, vamos a parar aqui por um momento e retornamos em breve.